Olá, e estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Meu nome é professor Heitor. Essa aula é destinada aos alunos do 6º e 7º ano do Colégio Maximus, mas que seja proveitosa, que seja frutífera para todos aqueles que quiserem ver o conteúdo, desfrutar do conteúdo e da aprendizagem, certo? Então vamos lá. Nosso novo conteúdo que a gente vai começar a trabalhar a partir dessa aula é o conteúdo de práticas corporais. Quais os significados das práticas corporais, quais as influências que as práticas corporais têm na sociedade, têm na cultura, têm no mundo, no planeta, significado de linguagem, quando o corpo fala, quando o corpo não diz, e por aí vai, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é que prática corporal não dá para dissociar, isso é, não dá para separar de dois fatores, cultura e sociedade. Assim como a cultura não dá para separar da sociedade das práticas corporais, e nem a sociedade dá para dissociar de culturas e práticas corporais. É um ciclo contínuo onde os três estão interferindo um no outro a todo momento. Em todo momento, a cultura é influenciada pela sociedade, a cultura é influenciada pela prática corporal, a prática corporal é influenciada pela sociedade, é influenciada pela cultura, a sociedade é influenciada pela cultura, pela prática corporal. E assim vai. Os três estão o tempo todo se influenciando e se misturando nos seus resultados. Tá certo? Então, primeira coisa a se fazer para entender sobre prática corporal é entender o conceito de cada uma dessas três coisas. Vamos entender um pouco, de forma bem grossa, o que é cultura, o que é sociedade e o que são práticas corporais, tá certo? Prática corporal são fenômenos que se mostram prioritariamente ao nível corporal. Então, todo fenômeno que acontece no corpo e que você mostra para outras pessoas são práticas corporais, tá certo? Se constitui como manifestações culturais, tais como jogos, danças, ginásticas, esportes, artes marciais, acrobacias, entre outras, tá certo? Então, todo tipo de atividade corporal, de atividade cultural que se manifesta pelo corpo é uma prática corporal. Então, todo tipo de dança, todo tipo de jogo, todo tipo de brincadeira, todo tipo de esporte, todo tipo de luta, todo tipo de manifestação artística com o corpo, isso também é prática corporal, tá certo? Então, engloba milhões de atividades, tudo bem? Pronto. Deu para entender um pouco o significado de prática corporal? Vamos resumir assim. Prática corporal é toda atividade feita com o corpo que está inserido dentro de uma cultura e dentro de uma sociedade, tá certo? Então vamos lá. Pronto. Se prática corporal precisa estar inserido em uma cultura e em uma sociedade, a gente precisa entender o que é cultura e o que é sociedade, tá certo? Então, o que seria cultura? Cultura é tudo que inclui conhecimento, arte, crença, lei, moral, costumes e outros hábitos de um povo. É basicamente tudo que caracteriza um grupo de pessoas, uma população, tá certo? Então, tem uma população, tudo que caracteriza ela é a cultura daquela população. Então, vamos lá, tudo que aquela população tem o costume de comer, tem o costume de falar, tem o costume de crer, a fé daquela população, as leis que regem, os hábitos morais, o que aquela população entende como certo e errado, tudo isso é a cultura daquele lugar, tá certo? E a cultura é influenciada pelas práticas corporais e as práticas corporais são influenciadas pela cultura. Por exemplo, na cultura asiática, as lutas primam pela velocidade, são lutas que primam pela estratégia de o menor vencer o maior, o mais fraco vencer o mais forte. É uma luta com muito princípio filosófico. Por quê? Porque isso é influenciado pela cultura asiática, que leva muito a filosofia, a moral, muito em alta. Já, por exemplo, lutas na região do sul da Europa e da África,
levam muito mais em conta a força bruta, o domínio territorial, o domínio de espaço, a oposição contra o adversário. Tem muito a ver com a própria cultura daquela região, tá certo? Já a cultura, as lutas latinas, tem muito a ver com estética, com ritmo, com dança. Então, isso é influenciado, o resultado da prática corporal de lutas é influenciado diretamente pela cultura onde aquela luta surge, onde aquela luta é inventada, tá certo? E assim a gente pode citar qualquer tipo de prática corporal, ela sempre vai sofrer influência da cultura a qual ela está sendo praticada, ela está inserida, tá certo? Então vamos lá para o conceito agora de sociedade. Sociedade são pessoas que se juntam para preservar a sobrevivência da coletividade. O que é isso? Por exemplo, brasileiros podem representar uma sociedade, a sociedade brasileira. Então, os brasileiros se juntam para que aquela sobrevivência daquele povo continue existindo, tá certo? Então, a sociedade é quando as pessoas se organizam para que se sobreviva um povo, para que aquele povo sobreviva, tá certo? Basicamente é isso. É uma espécie de acordo que se faz para que a cultura permaneça viva, para que as práticas corporais permaneçam vivas, para que a nacionalidade permaneça viva. Então, sociedade é mais ou menos que um acordo entre todo mundo para que o equilíbrio social, o equilíbrio de cultura se mantenha, que aquele povo sobreviva mediante outros povos, tá certo? Para que aquele povo não seja engolido por outros povos, tá certo? Então, por exemplo, a sociedade brasileira estabelece leis, estabelece costumes, estabelece doutrinas, onde se estabelece, por exemplo, o que é certo e o que é errado, o que se deve e o que não se deve fazer, para onde se deve ir, para onde não se deve ir, se estabelece o que se deve comer, coisas que não são normais de se comer, e assim vai, tá certo? Sociedade é um agrupamento de pessoas que se reúnem para a sobrevivência da cultura, das práticas corporais, da nação, dessas coisas, certo? Então, deu para entender um pouco o conceito de cada um. A gente vai só entender o grosso de cada um, a gente não vai se aprofundar neles três, tá certo? Então vamos lá, vamos entender que isso que tudo se mistura, tá certo? Então vamos lá. Quando tudo isso se mistura, a gente tem resultados, tá certo? Então vamos aqui para um resultado possível de tudo isso aqui misturado. Um resultado possível, pode ter outros resultados possíveis. Um resultado possível da mistura disso tudo aqui são grandes eventos. E aqui eu posso puxar mais para a educação física e colocar a palavra esportivos, tá certo? Porque eu estou escrevendo essa palavra agora e não escrevi no começo? Porque a soma desses três pode gerar mais coisas além de grandes eventos esportivos. Pode gerar grandes eventos culturais, grandes eventos musicais, pode gerar grandes eventos políticos, e sempre esses três vão estar misturados, tá certo? Mas aqui, como aula de educação física, a gente vai puxar para grandes eventos esportivos, tá certo? E aí a gente pode pegar exemplos como Copa do Mundo de futebol, Olimpíada, como Pan-Americano, como Jogos Olímpicos de Inverno, grandes eventos onde a cultura influencia, onde as práticas corporais, que no caso são os esportes, as torcidas, influenciam, e as sociedades são influenciadas diretamente. Quando tem uma Copa do Mundo, por exemplo, a cada 4 anos, o mundo inteiro começa a vender coisas de Copa, então isso influencia no comércio. Os jornalistas começam a trabalhar muito focado em temas de Copa do Mundo. As decorações de rua pelo mundo inteiro começam a ser feitas, então começa a se pintar as ruas com as cores dos seus países no mundo inteiro, e assim vai. Quando tem a Olimpíada também, as coberturas de televisão,
cobertura jornalística, os assuntos de telejornal. Isso influencia toda uma sociedade, todo o modo de vida de uma população. E é influenciado diretamente pela cultura. Por exemplo, a Copa do Mundo da África vai ter imagens muito diferentes da Copa do Mundo da Coreia e do Japão em 2002. Por quê? Porque elas são realizadas em lugares diferentes. Ela tem influência de culturas diferentes, tá certo? Então, o resultado disso aqui pode acontecer em grandes eventos esportivos, tá certo? Não é apenas em grandes eventos esportivos, mas pode acontecer em eventos esportivos. Outro caso que a gente pode citar, NBA, NFL, que são ligas americanas que têm repercussão mundial. Então, quando tem um jogo da NBA, pode ter pessoas lá no outro lado do mundo assistindo. Pode ter milhões de pessoas que não são diretamente inseridas na sociedade americana, não são diretamente inseridas na cultura americana, mas são influenciadas por aquela prática corporal. Então, uma prática corporal às vezes extrapola uma cultura e atinge várias culturas. Pode extrapolar uma sociedade e atingir várias sociedades, tá certo? Então, aqui a gente está entendendo que isso tudo se encontra nos grandes eventos esportivos. Sempre que você tem um grande evento esportivo, você tem o resultado disso aqui misturado, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai ter uma grande notícia. Uma grande notícia que vocês já sabem. As Olimpíadas de 2020 vão acontecer em 2021. Isso atingiu o mundo inteiro, foi dito em todos os jornais, foi dito em todos os cantos, tá certo? Aqui a gente entendeu que cultura, prática corporal e esporte se encontram nos grandes eventos esportivos, tá certo? Logo, a gente pode deduzir que os grandes eventos esportivos sofrem influência do que acontece na sociedade do mundo, tá certo? Então, a gente precisa entender que não foi a primeira, não foi a segunda e nem vai ser a última vez que o que acontece na sociedade mundial influencia nos grandes eventos esportivos, tá certo? Então, aqui a gente pode ter, vamos lá, 2020, as Olimpíadas foram interrompidas devido ao Covid-19, tá certo? Então, vamos lá, eu vou dar aqui outros exemplos de situações onde sociedade e cultura influenciaram nas práticas corporais e influenciaram nos grandes eventos esportivos, tá certo? Por exemplo, em 1930, na Olimpíada de Berlim, tá certo? Na Olimpíada de Berlim, que aconteceu na Alemanha, lá no início do século, teve um corredor chamado Jesse Owens, que era um corredor afro-americano, ele era um corredor negro, e ele foi participar da Olimpíada, que acontecia na Alemanha, que era governada por Hitler na época, um líder nazista que era a favor da morte dos negros, e ele ganhou a medalha de ouro no atletismo. E isso causou um impacto muito grande, foi uma das primeiras vezes que Hitler precisou se curvar a uma pessoa de pele negra, e ele precisava que ele descesse da cabine para entregar a medalha na mão dessa pessoa que foi campeã olímpica. Ele se recusa a descer e sai do estádio, e isso causa um enorme desgaste na imagem dele perante o mundo. Então, diretamente, o grande evento esportivo foi influenciado pela sociedade, porque houve uma quebra no que seria óbvio. É óbvio que em todos os países o presidente daquele país desce do lugar e entrega a medalha para o campeão olímpico de atletismo. Isso não foi feito nessa edição por um preconceito racial. Isso influenciou diretamente no grande evento esportivo. E era um fator cultural, era um fator social. Tá certo? Outro exemplo, na Olimpíada mais tarde um pouco, onde os corredores chamados de Pantera Negras americanos foram campeões também de atletismo, na mesma época havia o chamado apartheid social nos Estados Unidos, onde negros e brancos viviam separadamente dentro do seu país.
E aí os corredores americanos foram campeões olímpicos e quando voltaram, eles se depararam com a realidade social do seu país, que era a separação de raças, de negros e brancos. Então eles foram convidados a ir para a Casa Branca, para receber honrarias do presidente. E eles se recusaram a ir também. Se recusaram a ir porque disseram que não era justo ele ser tratado como uma pessoa com honra se a população negra do seu país era tratada com desonra, tá certo? Então, mais uma vez, os grandes eventos esportivos, nesse caso, influenciaram a sociedade, tá certo? Nesse caso, o resultado do corredor na Olimpíada influenciou diretamente em uma mudança na sociedade americana, tá certo? Outro exemplo que a gente pode dar, na Olimpíada de 1980, na Rússia, o ursinho Misha, que era o nome do ursinho, mascote daquele evento, no encerramento ele chora. E fica muito famosa aquela cena do ursinho Misha chorando. O que acontece? Em 1980, era o auge da Guerra Fria, que era divisão mundial entre capitalistas e socialistas. Durante esse tempo, na Olimpíada de 80, de 84, 88, houve diversos boicotes. O que seria isso? Países se recusando a participar da Olimpíada por questões políticas. Então, por exemplo, na Olimpíada de 80, que foi na Rússia, os Estados Unidos não participaram. Aí na Olimpíada de 84, que foi nos Estados Unidos, a Rússia não participou. Então, a sociedade, os fatores políticos, influenciaram nos grandes eventos, tá certo? Você ter países enormes como Rússia, como Estados Unidos, que tem diversos atletas, não podiam participar dos eventos por problemas sociais, por problemas culturais, tá certo? Então, a cultura influenciou nos grandes eventos e os grandes eventos também influenciam na cultura, tá certo? Aqui a gente pode ter também que na Olimpíada de 1970, na década de 70, na Olimpíada de 76, acho que 76, houve um grande atentado terrorista, tá certo? E atletas do país de Israel foram sequestrados, e isso causou enorme repercussão mundial, enorme cobertura jornalística do mundo inteiro. Então, novamente, o que acontecia no evento estava influenciando a sociedade de algum país, tá certo? Estava ocorrendo ali uma revolução, uma pequena revolução social pelo que estava acontecendo no evento, tá certo? Se for para trazer para uma realidade brasileira, o mais recente que a gente pode ter é em 2013, onde teve o famoso Não Vai Ter Copa, que acabou tendo Copa. Mas o povo se mobilizou no Brasil, fazendo manifestações, fazendo passeatas contra a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, tá certo? Sim, voltando a 2020. Em 2020, a Olimpíada foi parada. Aqui a gente viu que a Olimpíada influenciava nas culturas e as culturas influenciaram nas Olimpíadas. Em 2020 não tem Olimpíada. Não tem Olimpíada. A Olimpíada foi adiada para 2021. Houve mais 3 oportunidades onde a Olimpíada também foi cancelada. Então não é a primeira vez que uma Olimpíada é cancelada ou adiada. Isso aconteceu em 1916, em 1940 e em 1944. Os três cancelamentos foram devido à Primeira Guerra Mundial em 1916 e à Segunda Guerra Mundial em 40 e 44. Então todas essas 3 edições de Olimpíadas foram canceladas. Elas não foram adiadas, elas foram canceladas e não houve essa Olimpíada, tá certo? Então, por enquanto a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido. Qualquer dúvida vocês podem comentar na postagem, como podem também comentar na plataforma iônica da escola, tá certo? Espero que vocês tenham entendido essa noção, que esses 3 fatores culminam, trabalham juntos entre si, influenciam-se mutuamente. Eles são vistos em grandes eventos esportivos, os grandes eventos influenciam neles e eles influenciam nos grandes eventos, tá certo? Um abraço, foi um prazer, até mais.